O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, voltamos para o tempo comum. Hoje a gente vai desmanchar todo o presépio. Já é o dia de tirar as árvores, tudo, né? Acabou o tempo de Natal. E este ano nós vamos ler, estudar o Evangelho de São Marcos. E São Marcos, ele tem uma visão muito específica de Jesus. Ele vê Jesus como o Filho de Deus. Na verdade, cada evangelista vê Jesus por um prisma. Mateus vê Jesus como o novo Moisés, por isso o livro de Mateus é o livro da lei. Marcos vê Jesus como o Filho de Deus. Ele começa dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E lá no finalzinho do seu evangelho, na hora que o soldado abre o peito de Jesus, ele diz: de fato ele é o Filho de Deus. Então tudo é este prisma. O Evangelho de São Lucas vê Jesus como uma grande viagem, saído de Nazaré da Galileia, atravessando todas as regiões de Israel até chegar em Jerusalém, a cruz. Então é uma subida, que Jesus vai subindo até o sacrifício. E o Evangelho de São João, ele vê Jesus através do coração. Deus é amor. E aqui que é o grande ponto do evangelista São João. Então cada evangelista tem um ponto diferente de ver as coisas, de ver Jesus. Marcos, ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, o grande embate de Deus é contra o diabo. O diabo é a figura antagônica de Deus, aquele que quer destruir Deus, aquele que quer o fim de Deus. Só que como ele não consegue destruir Deus, ele vai destruir aquilo que Deus ama. E o que é que Deus mais ama? Os homens. Deus amou tanto os homens que deu seu Filho unigênito para morrer pelos homens. Então, se esse é o objeto que Deus tanto ama, diz o diabo: eu vou destruir os homens. E ele pode destruir de várias maneiras, de várias formas. E uma das formas mais baixa e específica do diabo é dizer ao homem que Deus não presta, Deus é mau, Deus é cruel com vocês. Ele fez vocês com sentidos maravilhosos, mas vocês não podem usar esses sentidos porque é pecado. Deus fez vocês com inteligência soberana, mas Deus quer que vocês continuem escravo dele. De todas as maneiras que o diabo tem de dominar o ser humano, que é o objeto do amor de Deus, a possessão diabólica é a última
é o último caso. Antes de possuir diabolicamente uma pessoa, ele usa todas as artimanhas, né? Todos as estratégias que ele tem. Aí quando ele já não sabe mais o que fazer, aí ele entra em campo aberto. Aí ele possui a pessoa. E por que não é interessante para o diabo possuir uma pessoa? Porque quando ele possui a pessoa, ele tira a liberdade dela. Se ela não tem liberdade, ela não peca. Então não faz questão disso. Só que aí ele inspira os homens de outras maneiras. Inspira os homens a serem ruins uns com os outros. Inspira os homens a odiar Deus. Inspira os homens a se apegar às coisas da terra. Por quê? Porque uma vez os homens já foram escravos dele. E ele vai continuar querendo escravizar a cada um de nós. E o que nos resgatou das mãos do diabo foi justamente o santo batismo que recebemos. Fomos arrancados das mãos de Satanás e entregues nas mãos do Pai. Nos tornamos filhos. Mas ele vai passar o tempo inteiro de nossas vidas tentando nos escravizar. Para nos libertar do diabo, o que é que nós temos que fazer? Jesus, ele tem o poder de dizer ao diabo: cala-te e sai. O diabo vem com a falácia dele: que queres de nós, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir, ou seja, você é poderoso, você pode destruir a gente? Você vai destruir a gente agora? E Jesus diz: eu não quero conversa com você, cala a boca e some daqui, ponto. Não tem diálogo. Então, para que a gente também se liberte do diabo, a gente precisa que Deus tenha a última palavra sobre nós. A palavra de Deus é aquilo que me liberta do diabo. Eu tenho que escutar Deus, escutar a voz de Deus, a voz dele que é o bom pastor. Eu tenho que lutar com todas as forças da minha alma, do meu coração, para fugir do pecado. Se o pecado é aquilo que alimenta o diabo, quanto mais pecado eu tenho, mais dele eu sou. Lutar contra o pecado a cada dia, lutar contra as minhas misérias a cada dia, deixar Deus ser o dono de mim. Porque se Deus não for o meu Senhor, o meu dono, se Ele não estiver no controle total da minha vida, o diabo sempre tem um jeitinho de dominar. Deus, infelizmente, só entra na nossa vida se a gente deixar. O diabo não precisa que você deixe. Atrevido do jeito que ele está o tempo inteiro tentando entrar em nossas vidas. A cada um de nós cabe a decisão de dizer: aqui não, na minha vida não. Quem manda aqui é Jesus. Mas para Deus reinar sobre nossas vidas tem um preço. É o preço do sacrifício. Estamos dispostos a isso?